Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso Técnica em Enfermagem. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Enfermagem, Gerontologia e também Geriatria. Estamos agora, nessa aula, na parte 2 do Estatuto do Idoso, o item 11. Lembra que fragmentamos em 3 partes, então essa é a segunda parte, tem mais uma parte aí no próximo vídeo, ok? Bem, dando continuidade então, a respeito da educação, cultura, lazer e também do esporte. Lá no artigo 20 do Estatuto do Idoso, ele preza o seguinte, que o idoso ele tem direito à educação, cultura, esporte e lazer, em todos os aspectos literalmente relacionados às diversões, espetáculos, produtos, serviços que respeitem literalmente a peculiaridade das condições do idoso. O que isso significa? Significa que ele tem direito ao acesso. Então entenda que para ele chegar, por exemplo, àquele espetáculo do circo, por exemplo, deve ter ali uma rampa de acesso para ele. Essa rampa de acesso deve permitir que ele não escorregue. A escadaria, por exemplo, deve ser a escadaria que favoreça o acesso dele de ida e vinda. Deve ter uma rampa de acesso também. Então, nesse sentido, outras legislações vão trazendo esses aspectos literalmente, de acessibilidade. E esses aspectos de acessibilidade são importantes para garantir o direito, literalmente, do idoso a esses aspectos de saúde, de segurança, relacionados também à educação, cultura, esporte e lazer, ok? Então é importante que tenha todos esses aspectos. Você já deve ter reparado, na maioria das áreas públicas, nós temos aí as academias ao ar livre, por exemplo. Aquilo ali também é para favorecer aí o acesso do idoso ao esporte, de uma maneira em geral. E várias dessas praças, por exemplo, organizam aí com os seus serviços municipais de educação e também de saúde, algumas ações com idosos, com grupo de idosos, por exemplo, centros de convivência, justamente para proporcionar alguma atividade de esporte e atividade física para esses idosos literalmente desenvolverem seu processo de cuidado com o corpo também, ok? O artigo 21, ele preza o seguinte, que o poder público ele criará oportunidade de acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias também. Então existem cursos literalmente de alfabetização para idosos, por exemplo, que tem uma metodologia um pouco diferente, justamente ajustada a esse processo do envelhecimento, ok? Artigo 22, ele preza que nos currículos mínimos de diversos níveis de formação formal serão inseridos conteúdos voltados a esse processo do envelhecimento, que é o processo dessa disciplina, por exemplo, que você está conhecendo esse processo do envelhecimento e também os aspectos legais relacionados ao processo de gerontologia e também geriatria, ok? Bacana, né? O artigo 23, ele preza a participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada também com a redução no desconto de 50%. Então ele tem uma meia entrada, digamos assim. O idoso acima de 60 anos tem meia entrada nessas atividades culturais e de lazer quando tiver aí alguma taxa de participação. Da profissionalização e do trabalho. O artigo 26, ele preza que o idoso ele tem direito ao exercício de atividades profissionais e também respeitar as suas condições físicas e intelectuais também para o trabalho. No artigo 27, ele preza que a admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego é vedada a discriminação e a fixação de um limite máximo de idade. Então, se o idoso tiver uma capacidade, tiver 65 anos, ele tem o perfil para aquela vaga, ele pode ser contratado? Ele deve ser contratado sim. Não pode haver aí pelo processo daquela empresa, do processo de contratação, algum tipo de discriminação só pelo fato dele ter mais idade, ok? Então deve existir e existe todo um aspecto, um arcabouço legal de aspecto de contratação de pessoas em todas as faixas etárias, principalmente a partir de 18 anos, para favorecer inclusive os idosos. O Estatuto do Idoso prevê isso, que ele não deve ser discriminado se ele chegar a buscar aí a oportunidade de um mercado de trabalho também, ok? A respeito da Previdência Social, lá no artigo 29, os benefícios de aposentadoria e pensão lá do regime geral de Previdência Social, eles observarão sua concessão, os critérios para o cálculo de prestação real, literalmente dos salários sobre os quais incidirão a contribuição nos termos da legislação. O que significa? Ele contribuiu para a Previdência, para o INSS, quando chegar nessa etapa de ter cumprido literalmente os requisitos do INSS para a aposentadoria, ele terá a aposentadoria. Se ele não cumpriu, ele vai se aposentar por idade, por exemplo. E a aposentadoria por idade vai garantir aí um salário mínimo para ele, porque ele não tenha contribuído literalmente há muito tempo relacionado a fatores maiores para receber um salário de contribuição maior que o salário mínimo. Ok?
Da assistência social, artigo 33, a assistência social aos idosos ela será prestada na forma articulada conforme os princípios e diretrizes previstos também na Lei Orgânica de Assistência à Saúde, Assistência Social, que é a LOAS, ok? Na Política Nacional do Idoso, no Sistema Único de Saúde e nas demais normas pertinentes também relacionadas à assistência social. Aos idosos também a partir de 65 anos relacionados à assistência social, que não possuam meios para prover a sua própria subsistência, nem tê-la provida por família ou assegurado, ou seja, ele não tem família para literalmente suprir as necessidades econômicas dele, não tem também a sua própria capacidade para fazer isso, o benefício mensal de um salário mínimo será literalmente disposto para esse idoso a partir de 65 anos, que é garantido na Lei Orgânica da Assistência Social, que é a LOAS. Então entenda que existe aí também alguns benefícios relacionados a esses processos, ok? Ainda na assistência social, todas as entidades de longa permanência, também como Casalar, são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviço. Então, se o idoso for para uma instituição de longa permanência, um asilo, Casalar também, para fazer algum atendimento, até mesmo para morar, a instituição deverá ter um contrato de prestação de serviço, garantindo aí todos os aspectos do que ela vai fazer, quais são os direitos, quais são os deveres de cada um, ok? Da habitação. Lá no artigo 37, o idoso ele tem direito à moradia digna, obviamente, no seio da família. É importantíssimo que ele continue no seio da família natural, ou substituta, ou ainda desacompanhado dos seus familiares, quando assim desejar, por exemplo, por suas questões de autonomia. Lembra das aulas anteriores que falamos até mesmo de república? O idoso ele pode juntar com outros idosos e montar uma república, e eles mesmos bancam literalmente os custos dessa república. A respeito do transporte, lá no artigo 39, maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade no transporte coletivo público urbano, ok? De graça. E semi-urbano também. Nesse sentido, exceto os serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares, por exemplo. Então, o idoso, acima, obviamente, de 65 anos, ele tem direito à gratuidade do transporte público no Brasil. Outra questão importante a respeito do transporte é que o sistema de transporte coletivo interestadual, entre um município e outro, vai se observar algumas questões da lei específica. Tem que ter reserva, por exemplo, nesse ônibus, para 2 vagas gratuitas para idosos, então é reservado em cada um desses ônibus, literalmente para isso, em intermunicipais, entre municípios, com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então, se o idoso tiver renda menor ou igual a 2 salários mínimos, ele tem direito a uma dessas vagas. E é claro que trabalha com agendamento, trabalha com perspectiva, justamente para todo mundo ter acesso a esse benefício. Outra questão importante é que pode haver também um desconto de 50% do valor das passagens para idosos que excederem as 2 vagas que são gratuitas. Então, não tem mais vaga naquelas 2, ele pode pagar meia em qualquer uma das outras poltronas, ok? Direito aí reservado também pelo Estatuto do Idoso, naqueles que tiverem menos de 2 salários mínimos. O artigo 48, que fala das entidades de atendimento ao idoso, elas prezam que as entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, observadas também as normas de planejamento e execução emanadas por órgão competente da Política Nacional de Saúde do Idoso. Lá no artigo 48, então, existe o seguinte: oferecer instalações físicas, essas instituições devem oferecer instalações físicas em condições adequadas de habilitabilidade, higiene, segurança e também outras questões importantes sobre a salubridade. O ambiente deve estar limpo, ok? Segundo item, apresentar objetivos estatutários e um plano de trabalho compatíveis com os princípios, literalmente, dessa lei. Outra questão importante é que deve estar regularmente constituída, deve ter alvará de funcionamento, alvará sanitário, deve ter uma equipe ali responsável para isso, demonstrar idoneidade dos seus diretores também, dirigentes, e lá no artigo 49, nós temos que as entidades que desenvolvam também os programas de institucionalização de longa permanência, eles têm os seguintes princípios, devem ter os seguintes princípios: preservação dos vínculos familiares, então deve preservar esse vínculo com a família, exceto em casos raros e específicos aí que a legislação proíba esse vínculo, ok? Atendimento personalizado em pequenos grupos também, manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior. Então, manter ele na mesma instituição para manter aquele laço ali, literalmente, com os outros partícipes daquela instituição de longa permanência. Participação do idoso nas atividades comunitárias também de caráter interno e externo, observar os seus direitos e as garantias dos idosos, preservação da identidade do idoso também, que é bastante importante, oferecendo um ambiente de respeito e dignidade ao idoso, principalmente na prestação de cuidados sociais, relacionamentos e também de saúde. Bem, vimos nessa aula então o item 12, Estatuto do Idoso, continuação, parte 2.
Espero que você tenha contribuído, entendido esse processo de compreensão a respeito do Estatuto do Idoso, que são vários aspectos importantes. Aguardo você na próxima aula e vamos falar da parte 3 do Estatuto do Idoso. Agradeço a atenção e até lá.